Imaginem um homem que um dia foi um próspero milionário, mas que agora enfrenta a dura realidade da falência. Decidindo confrontar seu passado e buscar redenção, ele toma uma decisão que mudará seu destino para sempre e visitar sua mãe, a quem abandonou na miséria há 10 anos atrás. Mas o que ele encontra ao se aproximar do portão da casa de sua mãe é algo que o deixa desesperado e tomado pelo arrependimento. Maria vivia em uma modesta casa nos arredores da cidade, uma casa que já havia testemunhado os melhores e os piores momentos de sua vida. Ao longo dos anos, ela havia enfrentado desafios inimagináveis como mãe solteira, lutando para criar seu único filho, Daniel, em meio às adversidades que a vida lhe impôs. Daniel, um jovem ambicioso que desde cedo, demonstrava uma determinação feroz e uma inteligência fora do comum. Filho único de uma mãe solteira, Daniel cresceu em um bairro modesto, onde as dificuldades financeiras eram constantes. Apesar das adversidades, Daniel tinha um sonho: conquistar o mundo dos negócios e garantir um futuro próspero para si mesmo e para sua mãe, Maria. Maria, por sua vez, sempre apoiou o filho, mesmo enfrentando suas próprias batalhas pessoais. Ela trabalhava arduamente para garantir o sustento da família, mas nem sempre conseguia suprir todas as necessidades. Daniel, determinado a mudar de vida, mergulhou de cabeça nos estudos e no trabalho. Ele sabia que o caminho para o sucesso não seria fácil, mas estava disposto a pagar o preço. Com muito esforço e dedicação, Daniel se destacou na escola e conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade de renome. Durante seus anos universitários, Daniel não apenas se destacou academicamente, mas também começou a desenvolver sua habilidade para os negócios. Ele enxergava oportunidades onde outros viam apenas desafios. Ao se formar, Daniel decidiu investir todas as suas economias em uma ideia inovadora que havia concebido durante seus estudos, em uma startup de tecnologia que prometia revolucionar o mercado. Com muito trabalho árduo e determinação, a startup de Daniel prosperou além de suas expectativas. Em pouco tempo, ele se viu no comando de um império empresarial em ascensão. O sucesso de Daniel não passou despercebido. Logo, ele se tornou uma figura proeminente no mundo dos negócios, sendo admirado e respeitado por seus pares. Daniel, por sua vez, havia se tornado um homem poderoso e influente no mundo dos negócios. Seus dias eram preenchidos por reuniões intermináveis, viagens a negócios e eventos sociais luxuosos. O sucesso havia chegado até ele como uma avalanche, trazendo consigo riqueza, prestígio e poder. No entanto, nesse turbilhão de atividades e compromissos, Daniel gradualmente se afastou de sua mãe. As visitas que antes eram frequentes tornaram-se cada vez mais raras, até que cessaram por completo. Ele estava tão imerso em sua vida de extravagâncias e luxos que mal tinha tempo para se preocupar com sua própria mãe. Maria, por sua vez, sentia a dor do abandono de seu filho de forma intensa e dolorosa. Ela via os jornais e revistas repletos de notícias sobre as conquistas e os feitos de Daniel, mas nunca encontrava seu nome mencionado em nenhum deles. Ela se perguntava se ele se lembrava dela, se pensava nela enquanto desfrutava de sua vida de milionário. A situação se agravou quando Daniel, imerso em sua busca insaciável por mais riqueza e poder, decidiu cortar todo o apoio financeiro que fornecia a sua mãe. O dinheiro que antes garantia o sustento de Maria agora era apenas uma lembrança distante, deixando-a à mercê de suas próprias dificuldades. Enquanto isso, Daniel continuava a gastar fortunas em coisas sem importância, perdido em um mundo de luxo e extravagância que pouco tinha a ver com as modestas origens de sua mãe. Ele se via cercado por uma aura de poder e prestígio, mas no fundo de seu coração, algo o incomodava, uma sensação de vazio e arrependimento que ele não conseguia ignorar. Daniel não estava sozinho em sua jornada pelo sucesso. Ao dar os primeiros passos em direção ao estrelato empresarial, ele contou com a ajuda de um velho amigo de faculdade, Mateus. Desde os dias de universidade, Daniel e Mateus formavam uma dupla imbatível, criando projetos inovadores e sonhando alto juntos. Mateus, com sua mente brilhante e seu charme irresistível, era o complemento perfeito para o estilo mais reservado e focado de Daniel.
Apesar de suas diferenças, eles compartilhavam uma amizade sólida e uma visão ambiciosa para o futuro. Quando a oportunidade de iniciar sua própria startup surgiu, Daniel não hesitou em convidar Mateus para se juntar a ele nessa jornada. Com sua experiência e habilidades únicas, Mateus foi uma peça fundamental no sucesso inicial da empresa. Sob a liderança de Daniel e com o talento de Mateus, a startup prosperou rapidamente, superando todas as expectativas. O faturamento da empresa dobrou em questão de meses, deixando Daniel e Mateus empolgados com as possibilidades ilimitadas que se apresentavam diante deles. Empolgado com os resultados, Daniel promoveu Mateus a sócio da startup, reconhecendo o papel crucial que ele desempenhava no sucesso do negócio. Juntos, eles vislumbravam um futuro repleto de conquistas e glórias. No entanto, à medida que o sucesso da empresa crescia, Daniel se via cada vez mais envolvido em sua vida de luxos e extravagâncias. Os lucros da startup eram reinvestidos em carros esportivos, viagens luxuosas e festas extravagantes, enquanto sua mãe, Maria, ficava à margem de sua vida agitada. Para Daniel, o dinheiro e o poder se tornaram uma obsessão, uma busca incessante por mais, mesmo que isso significasse sacrificar os laços familiares que ele um dia valorizou tanto. Ele se via cercado por uma miragem de felicidade e realização, sem perceber que o verdadeiro tesouro estava bem mais perto do que ele imaginava. Enquanto isso, Mateus, seduzido pela promessa de riquezas infinitas, mergulhava de cabeça em sua nova posição de poder. Sua ambição desmedida e sua ganância por dinheiro o levaram a tomar decisões questionáveis em nome do sucesso da empresa, colocando em risco não apenas sua integridade, mas também a amizade de longa data com Daniel. Enquanto Daniel e Mateus se afundavam cada vez mais em um mar de dinheiro e poder, Maria lutava para sobreviver em meio à miséria e ao abandono. Ela observava de longe o sucesso de seu filho, perguntando-se se ele se lembrava dela e se algum dia se arrependeria de suas escolhas. 10 anos se passaram desde a última vez que Daniel viu sua mãe. Durante esse tempo, ele se afastou completamente da vida que um dia conheceu, entregando todo o controle de seus negócios nas mãos de Mateus, seu antigo amigo e agora sócio da startup. Com os negócios operando sob o comando de Mateus, Daniel se viu livre das responsabilidades empresariais que um dia consumiram sua vida. Ele mergulhou de cabeça em uma vida de luxos e viagens, desfrutando de tudo que o dinheiro podia comprar. Enquanto Mateus cuidava dos detalhes do dia a dia da empresa, Daniel se deliciava em festas luxuosas em destinos exóticos, desfilando ao lado de celebridades e magnatas do mundo dos negócios. Sua vida era uma sucessão interminável de eventos sociais e extravagâncias, onde o tempo parecia não ter fim e as preocupações eram meras lembranças de um passado distante. No entanto, por mais que tentasse se convencer de que estava feliz em sua bolha de riqueza e poder, Daniel não conseguia ignorar o vazio que sentia em seu coração. Por trás da fachada de felicidade e sucesso, ele se via assombrado pelas memórias de sua mãe e pelo peso das escolhas que havia feito. Enquanto isso, Mateus consolidava seu poder na empresa, transformando em uma máquina de fazer dinheiro. Sua ambição desmedida o levava a tomar decisões questionáveis em nome do sucesso, sem se importar com as consequências de suas ações. E assim, enquanto Mateus cuidava dos negócios em seu nome, Daniel se via confrontado com a dura realidade de suas escolhas e prioridades na vida. Ele sabia que não poderia continuar fugindo do passado para sempre, que chegaria o momento em que teria que enfrentar as consequências de suas ações e buscar redenção pelos erros que cometeu. Mas antes que o arrependimento pudesse se instalar totalmente no coração de Daniel em relação à sua mãe, uma reviravolta dramática acontece. Após desfrutar de um almoço opulento em um dos restaurantes mais luxuosos da cidade, Daniel se vê diante de um constrangimento inesperado. Ao tentar pagar a conta com seu prestigiado cartão Black, que até então nunca havia encontrado limites, Daniel é surpreendido com a negação da transação. Desesperado, ele pede ao garçom que tente novamente, mas o resultado é o mesmo, e seu cartão é recusado mais uma vez. Em um misto de incredulidade e pânico,
Daniel solicita que o garçom tente usar outras 2 máquinas de cartão, na esperança de que o problema seja resolvido. No entanto, para sua consternação, o resultado é sempre o mesmo e seu cartão não passa. Com o suor frio escorrendo pela testa e o coração acelerado, Daniel recorre a um talão de cheques em seu bolso para tentar resolver a situação. Ele deixa uma folha de cheque com o valor exorbitante do almoço para o garçom e sai apressadamente do restaurante, com a mente girando com preocupações e temores. O que poderia ter acontecido para que seu cartão, que antes lhe garantia acesso ilimitado a todo tipo de luxo, fosse agora recusado? Essa pergunta ecoa em sua mente enquanto ele se dirige apressadamente à sua startup, temendo o pior e imaginando o que o futuro reserva. Ao chegar no estacionamento de sua startup e estacionar seu carro, Daniel caminha apressadamente em direção ao elevador que o levaria ao 4º andar, onde Mateus ficava responsável por cuidar das finanças da startup. Seu coração bate descompassadamente em seu peito. Uma sensação de apreensão e angústia o consome, enquanto ele tenta desesperadamente entender o que está acontecendo. Ao apertar o botão do elevador e aguardar ansiosamente sua chegada, Daniel observa as portas se abrindo lentamente diante dele. Ele entra no elevador e pressiona o botão correspondente ao 4º andar, mas o silêncio e a ausência de qualquer movimento ali dentro o deixam ainda mais inquieto. À medida que o elevador sobe lentamente, os pensamentos de Daniel se agitam em sua mente, imaginando o pior cenário possível. Será que algo aconteceu com Mateus? Será que houve algum problema grave com as finanças da empresa? Finalmente, as portas do elevador se abrem, revelando um corredor vazio e silencioso diante de Daniel. Ele se apressa em direção ao escritório de Mateus, seu coração batendo forte em seu peito, enquanto tenta ignorar a sensação de apreensão que o consome. Ao chegar à porta do escritório, Daniel percebe que está trancada. Ele bate com força na porta, chamando pelo nome de Mateus em um misto de ansiedade e desespero. No entanto, o único som que ecoa pelos corredores vazios é o eco de sua própria voz. Com o coração aflito e a mente girando com preocupações, Daniel tira o celular do bolso e disca o número de Mateus, esperando desesperadamente por uma resposta do outro lado da linha. Cada toque do telefone parece uma eternidade, enquanto ele aguarda ansiosamente por uma resposta que pode mudar o curso de sua vida para sempre. Com o coração apertado e a mente em turbilhão, Daniel agarra seu telefone celular e disca freneticamente o número do banco onde a empresa mantém suas contas. Seus dedos tremem enquanto aguarda ansiosamente que alguém atenda do outro lado da linha. Finalmente, uma voz do outro lado da linha se pronuncia, e Daniel despeja sua preocupação ao gerente do banco, pedindo informações sobre o estado das finanças de sua empresa. Ele mal consegue conter a urgência em sua voz enquanto explica a situação e implora por respostas. Ao ouvir a confirmação do gerente de que todo o dinheiro da conta da empresa foi transferido para outra conta em um banco diferente, Daniel sente como se o chão tivesse sido puxado de debaixo de seus pés. Seus olhos se arregalam em choque e incredulidade diante da gravidade da situação. Quando o gerente menciona o valor astronômico da transferência, 100 milhões de reais, Daniel mal consegue processar a enormidade da quantia. Seu estômago se revira com a compreensão de que uma soma tão grande desapareceu de suas contas da noite para o dia. A confusão se mistura com a raiva e o desespero enquanto Daniel tenta entender como isso foi possível. Ele pergunta ao gerente como uma transferência tão massiva pôde ser realizada sem sua autorização prévia, esperando desesperadamente por uma resposta plausível. A resposta do gerente, no entanto, deixa Daniel sem palavras. Ele fica atordoado ao saber que, como sócio da empresa, Mateus tinha autorização para fazer tal transferência. A revelação o atinge como um soco no estômago, fazendo questionar todas as suas escolhas e decisões até aquele momento. Nesse momento de desespero e confusão, Daniel se vê diante de um abismo de incertezas, sem saber para onde se virar ou como recuperar o que perdeu. Ele percebe, com amargura, que sua busca implacável pelo sucesso levou a confiar cegamente em alguém que agora o traiu de maneira devastadora. E assim,
ele se vê mergulhado em uma tempestade de problemas e desafios que ameaçam destruir tudo que ele trabalhou tão duro para construir. Com o peso da traição de Mateus pesando em seus ombros, Daniel se vê em um turbilhão de emoções conflitantes. Por um lado, ele sente uma profunda tristeza e arrependimento por ter perdido não apenas sua fortuna, mas também o contato com sua mãe, cujo carinho e apoio ele agora lamenta ter negligenciado. Enquanto a lembrança do amor incondicional de sua mãe o assombra, Daniel também é consumido por uma fúria ardente em relação a Mateus. Ele não consegue entender como alguém em quem confiou tanto pôde traí-lo de maneira tão cruel e gananciosa. Determinado a confrontar Mateus e fazer com que ele pague pelo que fez, Daniel passa dias a fio em uma busca frenética pelo seu ex-sócio. Ele vasculha todos os cantos da cidade, questionando amigos em comum e percorrendo os lugares que costumavam frequentar juntos, mas tudo em vão. No entanto, sua busca por respostas é interrompida de maneira inesperada por uma ligação misteriosa. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida menciona ter ouvido rumores de que Mateus havia sido visto no aeroporto, embarcando em um voo com destino desconhecido, carregando uma mala preta. A depressão se instala lentamente, como uma sombra que o envolve em sua escuridão implacável. Daniel se vê imerso em um mar de desespero e desesperança, incapaz de escapar das garras da tristeza que o consome por dentro. Ele se afasta do mundo ao seu redor, perdido em um labirinto de pensamentos sombrios e autocríticas incessantes. Cada dia parece uma batalha árdua, uma luta contra um inimigo invisível que o consome por dentro. Daniel se vê consumido pelo peso de suas próprias escolhas e arrependimentos, perguntando-se incessantemente como tudo deu tão errado. Ele se culpa por não ter sido mais cuidadoso, por ter confiado cegamente em alguém que acabou por traí-lo de maneira tão devastadora. A lembrança de sua mãe, cujo amor e apoio ele agora sente falta mais do que nunca, apenas intensifica sua dor. Ele se arrepende amargamente de não ter valorizado os laços familiares que um dia teve, agora perdidos para sempre. O vazio em seu coração parece insuperável, como um abismo negro que ameaça engoli-lo por completo. Ele se sente sozinho e desamparado, incapaz de encontrar uma saída para a escuridão que o cerca. Daniel se vê enredado em um ciclo interminável de tristeza e desespero, incapaz de encontrar uma luz no fim do túnel. Ele desiste de sua busca por Mateus, resignado à ideia de que talvez nunca encontre as respostas que tanto procura. Em seu estado de desânimo e desespero, Daniel se vê afundando cada vez mais na escuridão, sem esperança de encontrar uma maneira de voltar à superfície. Ele se entrega à sua dor, resignado ao destino cruel que lhe foi imposto, sem saber se algum dia conseguirá encontrar paz novamente. Daniel se encontra diante de um espelho, observando sua própria imagem refletida de volta para ele. Ele então decide de uma vez por todas se encontrar com sua mãe. Seus olhos cansados refletem a tormenta interna que ele enfrenta enquanto se prepara para a visita à sua mãe, após anos de abandono e distância. Enquanto ajusta o nó de sua gravata, Daniel se vê inundado por uma enxurrada de emoções conflitantes. A culpa o consome por dentro, uma sensação opressora que pesa em seus ombros como uma âncora, lembrando das escolhas erradas que fez no passado. Ele se lembra das muitas vezes que ignorou as ligações de sua mãe, das desculpas vazias que deu para justificar sua ausência, das promessas que quebrou sem hesitar. Cada lembrança é uma faca afiada que perfura seu coração, trazendo à tona o arrependimento doloroso que ele tanto tentou evitar. No entanto, apesar de sua culpa esmagadora, Daniel também se vê assombrado pelo medo do desconhecido. Ele teme o que encontrará quando finalmente se reunir com sua mãe após tanto tempo. Será que ela o perdoará por sua negligência e abandono? Será que ele conseguirá enfrentar o olhar de decepção nos olhos dela? Enquanto tenta afastar esses pensamentos perturbadores, Daniel se esforça para encontrar coragem dentro de si mesmo. Ele sabe que enfrentar sua mãe não será fácil, que terá que confrontar as consequências de suas ações passadas de frente. Mas apesar de seus medos e incertezas, Daniel também sente uma centelha de esperança se acendendo dentro de si. Ele anseia por uma chance de redenção,
por uma oportunidade de reconstruir os laços que tanto negligenciou no passado. O coração de Daniel bate descompassadamente enquanto ele se aproxima da modesta casa onde sua mãe mora. Cada passo parece uma eternidade, e ele se vê consumido por uma mistura angustiante de ansiedade e medo do desconhecido. Seus passos ecoam no silêncio da rua, enquanto ele observa a casa se aproximando lentamente. Cada detalhe, cada janela, parece um portal para um mundo de incertezas e segredos guardados há muito tempo. Enquanto se aproxima do portão, Daniel sente um nó se formar em sua garganta, uma sensação de sufocamento que o deixa sem ar. Ele se pergunta se está preparado para enfrentar o que o espera do outro lado, se será capaz de suportar a avalanche de emoções que o aguarda. O simples ato de levantar a mão para tocar a campainha parece uma tarefa monumental, e ele hesita por um momento, temendo que encontrará do outro lado da porta. O som da campainha ecoa pela casa, cortando o silêncio da tarde. O coração de Daniel parece parar por um momento, enquanto ele aguarda nervosamente por uma resposta. O tempo parece esticar-se até o limite da eternidade, até que finalmente a porta se abre lentamente diante dele. Daniel prende a respiração enquanto observa uma figura aparecer diante dele, seus olhos cheios de surpresa e emoção. Nesse momento Daniel vê que quem abre a porta da casa de sua mãe é outra pessoa, um rapaz de meia idade. Daniel, sem entender nada, pergunta: "Com licença, essa é a casa de Maria, a minha mãe?" Logo em seguida o rapaz responde: "E senhor, eu sou o novo dono desta casa, comprei-a recentemente." Daniel, em choque, pergunta: "Entendi, mas você sabe aonde a ex-dona dessa casa está morando atualmente?" O rapaz responde: "Eu tinha ouvido que ela estava morando no abrigo da cidade, é só isso." Daniel agradece com expressão de surpresa e vai em direção ao abrigo com seus pensamentos a mil. Daniel sente como se o chão tivesse sido puxado de debaixo de seus pés ao ouvir as palavras do rapaz à porta. Seus olhos se arregalam em choque e incredulidade diante da revelação surpreendente. Ele tenta processar a informação, enquanto uma torrente de pensamentos confusos e preocupações invade sua mente. Com um esforço visível para manter a compostura, Daniel responde ao rapaz com uma voz trêmula: "Entendo. Obrigado." Suas palavras saem como um sussurro, ecoando o turbilhão de emoções que o assalta. Enquanto se afasta da casa que um dia chamou de lar, Daniel se sente perdido em um mar de incertezas. Ele se pergunta como sua mãe pode ter acabado em um abrigo da cidade, e por que ela nunca tentou contatá-lo. Cada passo em direção ao abrigo é pesado e carregado de angústia, enquanto Daniel se confronta com a realidade cruel de sua negligência e abandono. Ele se culpa por não ter sido mais presente na vida de sua mãe, por não ter valorizado os laços familiares que um dia teve. Daniel se aproxima da entrada do abrigo, seu coração batendo descompassadamente em seu peito, um misto de esperança e medo borbulhando dentro dele. Com uma respiração profunda, Daniel estende a mão trêmula para abrir a porta do abrigo. Ele entra no abrigo, seus olhos vasculhando ansiosamente o ambiente em busca de alguma pista sobre o paradeiro de sua mãe. Cada rosto desconhecido que passa por ele parece carregar uma história própria, um mistério a ser desvendado. Finalmente, Daniel se encontra diante da recepção, onde uma mulher gentil o recebe com um sorriso caloroso. Ele mal consegue conter a urgência em sua voz enquanto pergunta pelo nome de sua mãe. A mulher olha para ele com uma expressão triste em seu rosto, e Daniel sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabe que algo está errado, uma sensação de apreensão crescendo dentro dele enquanto ele espera pela resposta que teme ouvir. Então, as palavras caem como um golpe, esmagando-o com sua crueldade inesperada. A mulher o olha com compaixão antes de dizer as palavras que mudarão tudo: "E sinto muito, senhor. Sua mãe faleceu há exatos 2 meses, por conta da depressão." O mundo ao redor de Daniel parece desabar, tudo girando em câmera lenta enquanto ele tenta processar a revelação chocante. Seus pensamentos estão em tumulto, suas emoções em frangalhos, enquanto ele se agarra desesperadamente à esperança de que tudo isso não seja verdade. Mas a verdade é implacável,
uma pedra fria que se instala em seu peito, pesando com o peso de sua própria dor e arrependimento. Daniel se vê atormentado pelas lembranças de sua mãe, cada momento perdido agora uma ferida aberta em seu coração. Com um suspiro pesado, ele se afasta da recepção do abrigo, sua mente girando com a enormidade da revelação que acabou de receber. Ele se sente como se estivesse em um pesadelo do qual não pode acordar, uma realidade distorcida onde seus piores medos se tornaram verdade. Mas à medida que ele caminha pelas ruas vazias da cidade, uma nova compreensão começa a brotar em seu coração. Ele percebe que, apesar de sua ausência e falhas passadas, o amor de sua mãe nunca o abandonou. Está presente em cada lembrança, em cada gesto de carinho que ele agora lamenta ter perdido. Daniel se dá conta de que o amor e a família são os pilares que sustentam nossa existência, as âncoras que nos mantêm firmes mesmo nos momentos mais sombrios. Ele entende que, apesar de suas falhas e imperfeições, sempre haverá espaço para o perdão e a reconciliação. Com um suspiro resignado, Daniel aceita o peso de seu arrependimento, sabendo que não pode mudar o passado. Mas ele se compromete a honrar a memória de sua mãe, a viver uma vida digna do amor e do sacrifício que ela lhe proporcionou. Se gostou dessa narrativa, eu te convido a se inscrever no canal e deixar seu gostei, e acompanhe outras narrativas aqui do canal. Fico por aqui e até a próxima.